eu utilizo em milhões de estratégias de venda para chamar a sua atenção e também dos meus clientes que eu vendo através de inúmeras lojas virtuais, que é bem simples, montar uma loja virtual, trazer o produto sem estoque e vender para o Brasil. Só quero que você clique no botão abaixo, vá para a página de venda e entenda um pouco mais como que funciona esse mercado gigantesco que tem. E, mano, quais são os planos aí que você tem daqui pra frente com o seu canal, com o seu negócio, enfim, de crescimento, de alcance? Cara, então, tipo, eu nunca, o meu canal, por incrível que pareça, eu nunca tive um planejamento, assim, muito definido, sabe? Porque o que eu penso muito assim, às vezes as pessoas, eu vejo, né, que acontece muito assim, a pessoa fala, você tem que planejar onde que você quer estar daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Só que, por que eu não gosto de fazer nenhum planejamento assim? Porque quando eu fico pensando onde que eu quero estar daqui 5 anos, e eu miro naquela direção, talvez outros caminhos mais interessantes apareçam no meio do caminho, e eu acabe Às vezes não presta insistindo atenção. num resultado que às vezes não é o fluxo natural pra onde que a coisa tem que ir. Então eu fico bastante solto assim, nesse sentido. Mas, cara, e eu entendo que hoje o meu canal, ele é um canal de meio mais pra baixo de funil de conteúdo, né? Uhum. Porque eu falo só sobre bolsa de valores, eu falo só sobre longo prazo. E normalmente os meus vídeos eles são bem carregados tecnicamente, né? Então, normalmente o cara que procura como investir na bolsa, ele não vai cair lá no canal do Holder. Ele vai cair, tipo, em algum canal que fale mais, tipo, o que é uma ação, como que você faz isso, como você faz aquilo. Aí depois que o cara falou, pô, bolsa é legal, aí ele vai procurar lá, análise da Ambev. Será que a Ambev é uma empresa boa? Aí ele vai achar meu vídeo. Que é um vídeo lá de 1 hora só falando da Ambev, mostrando os resultados e tal. Então eu entendo muito que o meu canal, ele é sempre um percentual das pessoas que já investem na bolsa. É muito difícil uma pessoa começar a investir por causa do meu canal. Talvez lá no começo isso fosse mais verdade, porque não tinham tantos canais assim. Mas hoje, como a gente tem muitos canais produzindo conteúdos mais de topo de funil, eu vejo e me posiciono também como alguém que tá do meio pra baixo. Uhum. Tipo, você assistiu lá, sei lá, no canal de vocês, por exemplo. Vocês falam de renda fixa, né? De reserva de emergência, de bolsa e tal. Então, às vezes o cara cai no canal de vocês, vê lá sobre bolsa, e aí ele quer se aprofundar mais ainda em bolsa. Aí quando ele começa a cascavilhar as coisas de bolsa, as empresas lá e tal, aí é quando ele cai lá no meu canal. Então, tipo, eu vejo muito assim, que eu vou ser sempre um pedacinho da galera que já investe. Então, hoje a gente tem o quê? Ali 4 milhões, mais ou menos, de CPFs. Isso. Eu vou ser sempre um percentual disso. E não vai ser um percentual tão grande, porque a maioria da galera vai pra bolsa com um viés mais de cassino, né? De trade e tudo mais. E aí, então, eu sou o percentual da galera que quer construir patrimônio, que quer fazer uma carteira de longo prazo, que quer, enfim. E, bom, falando... Quando vocês começaram, quais canais vocês acompanhavam? Ou vocês não acompanhavam nenhum canal? Nigro, né? Primo Rico, Arcuri, Perini. Eu acho que esses 3. Eram esses 3. Quando a gente começou a estudar sobre investimentos, lá em 2014 para 2015... na verdade, acho que nem tinha. Não, né? nessa época não tinha canal, era só mas... livro. Aí em 2016 a gente 2016 viu pra do 17. Primo Rico da Arcuri. Entendi. O da Arcuri era bem topo de funil mesmo, né? Tipo, educação financeira. Mas quando vocês começaram o canal? Quando a gente começou o nosso, aí a gente já acompanhava Já tinha todos. uma galera. Já olhava o você Em seu. 2019 já também. tinha... Sim. 2019 a gente já olhava o seu canal, do Pitch, Do Pitch. o... Perini. Tinha o Perini, tinha o Perrucho que criou na mesma época que a sim. gente também. Aí a gente começou a olhar todos, né? Entendi. A ideia. E a gente percebeu realmente que cada um tinha o seu público-alvo, a sua persona diferente. Então, a Arcuri é só o pessoal que quer se organizar, que quer economizar um pouco mais. Você já falando mais de análise fundamentalista. Tipo, o que eu de gosto, assim, se indicadores. eu perguntar, quais são os projetos... Cara, eu meio que vou continuar fazendo o que eu faço. Porque o que é o meu canal no final do dia? O meu canal no final do dia, não é tão claro isso pra quem tá assistindo, mas no final do dia cara, o que eu tô fazendo nos meus investimentos e o que eu acho que é válido pra compartilhar com as pessoas. Hoje o meu canal, ele é isso. Então, se eu tô lá investindo em Tesla, por exemplo, eu vou fazer uma live lá de 3 horas de Tesla, explicando do zero até por que eu invisto na empresa, explicar todos os resultados, qual que é a tese. E pro pessoal que tá acompanhando a gente, que tá assistindo, eu sou analista de valores imobiliários, né? Então, tipo, lá cadastrado na CVM. Então, em tese, eu poderia recomendar
Eu recomendo que vocês comprem Tesla, eu recomendo que vocês comprem Ambev, eu recomendo que vocês comprem Itaú, enfim. Só que por que eu não faço isso? Porque eu acredito muito que, primeiro, eu não conheço quem está assistindo o vídeo, né? Boa. Então, eu não me sinto confortável de falar, cara, invista nisso, porque o investimento que você vai definir, se você vai fazer ou não, ele tem que casar com o seu perfil de investidor e com o seu perfil de risco. Desculpa, com o seu perfil de investidor e com seus objetivos pessoais. E o seu perfil de investidor tem tudo a ver com o tanto de risco que você tolera. Então, é muito comum, e eu não sabia disso quando eu comecei a investir, mas quando você tem o primeiro contato com a bolsa, e você vê lá um monte de ticker, né, os códigos todos subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, você acha que é tudo a mesma coisa. Só que as empresas elas têm riscos muito diferentes, e o risco nada mais é do que a previsibilidade da empresa me dar um resultado. Então eu posso querer investir só em empresas que tenham uma previsibilidade bem alta. Por exemplo, você pega, sei lá, a Ambev, é uma empresa que vai ser bastante previsível, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Né? Tipo, ela não vai dobrar o lucro de um ano para o outro, mas também não vai entrar no prejuízo. Então ela é bem mais constante. Você pega uma empresa de transmissão de energia, tipo a Taesa, por exemplo. Também é uma empresa que é ali reloginho, Sim. né? Tanto para cima quanto para baixo. Você pode ir para um outro lado, que são as empresas mais arriscadas, que é uma empresa que, olha, às vezes nem dá lucro hoje, pega o caso aí que está em alta do Nubank, né? Tipo, fazendo IPO em 100 bilhões de dólares. É a empresa que não dá lucro direito, mas você tem uma expectativa, talvez, de um lucro gigantesco lá no futuro que justifique aquele valor hoje. E aí, você quer tomar esse risco ou não? Né? Então, a decisão do investidor de longo prazo é casar os investimentos que ela tem com o perfil de risco e com os objetivos pessoais. Cara, eu concordo 100%. E é o que eu digo pro pessoal é o seguinte. Não é porque eu falo, às vezes, de renda fixa, de bolsa, que o cara é obrigado a seguir só um, seguir só outro. Vem muito Cara, com a isso linha... é muito... Isso tá acontece ligado? direto. Vem muito com a linha do perfil de investidor. Né? Eu falo o seguinte... Não é porque todo mundo hoje só fala de bolsa de valores que o cara que está começando agora a entrar no mercado financeiro precisa colocar lá o dinheiro em bolsa, tá ligado? E ele nem sabe o que é um tesouro direto, entende? Então eu falo, pô, em primeiro lugar, respeite o seu perfil de investidor, né? Continue estudando e que você vai, né, modificar o seu perfil de investidor com a quantidade de conhecimento que você tem e a evolução da sua experiência dentro do mercado. Né? Eu mesmo comecei ali bem conservador, investindo no tesouro. Cara, é melhor com frio na barriga, tá ligado? Também, né? Exatamente. E aí eu vejo a pessoa falar, pô, Murilo, mas hoje todo mundo tá falando de bolsa, a bolsa tá subindo, isso aquilo. Eu falo, mano, calma. Você não vai perder todas as oportunidades. Se um dia você for para a bolsa, você vai ter oportunidade que vai passar na sua frente ali de colocar grana, multiplicar, ganhar seus dividendos, que seja. E da mesma situação é relacionada até à renda fixa. Né? A gente está vendo agora, inclusive, taxa Selic subindo, pré-fixado já 10, 11% Despencando. Daqui 10 anos. Coisa que até ano passado, quem estava começando não via, nossa, mano, só vai render 2% ao ano, tá ligado? E aí a questão é entender os ciclos, né, econômicos, enfim, que o Brasil vai vivenciar por aí e sempre continuar estudando para investir a grana da melhor maneira, para arriscar de acordo com o que você tolera, tá ligado? É a mesma coisa que a gente fala de criptomoeda. Todo mundo tá falando Bitcoin, Axie Infinity, Ethereum, isso, aquilo. Eu falo, mano, primeiro vai entender o que é esse ativo. Você vai suportar essa volatilidade, porque é totalmente diferente de bolsa de valores. Sim. Às vezes o cara que tá acostumado ali com as blue chips da vida, subindo 1%, o cara vê outro dia caindo 7% em Bitcoin e fala, mano, o que tá acontecendo? Eu vi um meme muito bom, um dia desse que a Tesla, tipo, caiu 20%, 15%, sei lá, deu uma porrada, assim, 2, 3 dias, tipo, de 20%, 15%. Aí o meme era isso e embaixo a galera, assim, tipo, a galera das cripto. Tipo, apenas mais um dia nas criptomoedas. Normal. Tipo, normal. É foda porque... Mas a galera também acha muito assim, porque o Murilo fala Já assim... volta aí. Ele tem que... tipo, eu vejo muito assim, que é importante a pessoa que consome nosso conteúdo saber que não é porque eu tô fazendo aquilo que você deveria fazer igual. Porque aquilo ali é só a opinião do Fábio. Então, como eu falo, eu invisto 100% em bolsa, as pessoas acham que eu acho que todo mundo tem que ter 100% em bolsa. Porque eu invisto naquela empresa X,
As pessoas acham que eu acho que todo mundo Que tem que todo mundo investir tem que aquilo ter ali, empresa, mas não pode. não é aquilo, né? É o que você falou sobre atrelar os objetivos. Você pega a criptomoeda. Se as criptomoedas não estiverem alinhadas com nenhum objetivo da pessoa, já matou, não tem por que ela investir. Não está alinhado a nada, não Sim. está alinhado ao que ela quer, ao que ela espera. A gente sempre fala, na hora de montar a carteira, não tem como ter uma carteira ideal para todo mundo, não existe. Cada um está numa fase da vida, seja no início, no meio, no final. Tem gente que vai querer mais previsibilidade, tem gente que vai querer um upside, tem gente que vai querer se expor a vários ativos, tem gente que vai querer se expor apenas a um tipo de ativo. E quando o cara entende isso, acaba tomando as decisões melhores. Tem que estudar, tem que entender por que você está investindo naquela empresa, entender que o ticker lá, o código, o gráfico, não é um brinquedo, não é jogo, não é cassino. Atrás daquele código tem uma empresa com funcionários, com concorrente, com cliente, que tem produto e serviço, que tem que ser de qualidade, tem que rentabilizar, tem que dar lucro, tem que dar uma margem legal para ela crescer no longo prazo. Porque não sei se você concorda com isso, né? Para mim, eu acho que a bolsa de valores no longo prazo é lucro. No curto prazo a gente não sabe, tem oferta e demanda. Ela pode cair ou subir por algum ruído, mas no longo prazo, empresas que permanecem lá, elas estão lucrando. Porque se ela ficar só no prejuízo, uma hora a empresa fecha e acabou. Então tem que lucrar, é isso. É assim que funciona. Mas não adianta investir copiando o Fábio, o Murilo, o Vinícius tem que investir pensando, pô, essa grana aqui é para viajar, vou deixar na fixa ali que daqui 3 meses eu vou fazer isso. Essa grana aqui é para se aposentar, então vamos esperar aqui 10 anos eu vou colocar em blue chips. Pô, essa grana aqui eu quero arriscar um pouco mais, vou comprar empresas menores. Aí beleza. Se a pessoa não investir com esse pensamento, investir só porque o outro investiu ou só porque viu uma notícia ou um post, ela vai perder grana e depois vai sair falando que a bolsa é um cassino. Ainda mais falando do pessoal novo que acabou de entrar na bolsa, infelizmente dos 4 milhões, a maioria foi realmente para especulação. Muita gente que entrou lá na bolsa começa a comprar mini índice, mini dólar e não sabe nem o que é uma ação, não sabe nem o que é o mercado financeiro. E Tá só no futuro. tá só no futuro lá, nem sabe o que aconteceu. Puta, vou operar milho, nem sabe o que é commodity, alavanca, e acaba perdendo grana porque só tá apertando o botão e seguindo a recomendação dos outros, que é o que você falou. Não que você não possa recomendar para alguém, mas as suas escolhas são para sua vida e os investimentos são muito pessoais, né? Sim. Cara, um negócio muito louco em investimentos, né? O que me preocupa muito em investimento em bolsa de valores não é o cara que está começando, porque o cara que não tem patrimônio nenhum, ele tem a reserva de emergência dele, falou, pô, agora eu vou investir, ele vai ter que investir todos os meses, porque é o fluxo de caixa de investimento dele vem do trabalho e vai pingar todos os meses. Esse cara não é o cara que me preocupa. Por quê? Ele pode cometer um monte de erro, ele pode comprar qualquer tipo de empresa lá, fazer um monte de cagada. Daqui 1 ano, 2 anos ele vai evoluindo e, pô, fechou agora, minha carteira tá legal. Tem a curva de aprendizado, que na minha avaliação é esse primeiro 1 ano, 2 anos, onde você tem um bom ganho do conhecimento, apesar de você aprender a investir a vida inteira. O que me preocupa é a pessoa que investiu em renda fixa a vida inteira, principalmente o pessoal mais velho, e aí de repente quer ir para a bolsa. Isso me preocupa. Aí o patrimônio já está construído, né? Já aí está ela construído vai lá e pega e a pessoa quer ir de uma vez para a bolsa. Isso daí, cara, é o pior de tudo, porque se a pessoa não tem conhecimento, não tem estrutura emocional para aguentar a volatilidade, o que vai acontecer? A bolsa vai chacoalhar um pouquinho, vai cair, vai subir um pouco, cair um pouco, subir um pouco, aí caiu 10%, ela vai sacar tudo e vai só tomar um prejuízo. Então eu até falo bastante pro pessoal, se você tem um patrimônio relevante, quer ir para a bolsa, tem que ir aos poucos. Com certeza. Tem alguns estudos que eles fazem a comparação. Se eu tenho um montante, eu devo investir todo, dividir, né? Tipo, vou pegar, vamos supor lá, a pessoa juntou lá 200 mil reais durante um períodozão da vida. Aí eu vou pegar esses 200 mil e dividir em 12 meses ou em 24 meses e investir um pouco todos os meses, ou eu vou pegar e botar tudo de uma vez. Estatisticamente, é melhor você botar tudo de uma vez, que é uma estratégia que a gente chama de lump sum, que é, bota tudo de uma vez. Por quê? Porque dividir tá só fazendo você postergar a tomada de risco. Quanto antes você tomar o risco, em teoria é melhor pro longo prazo.
Só que o emocional é mais importante do que Sim, isso. com certeza. Eu tô lendo um livro que chama Psicologia Financeira. Eu acho Muito que bom, do Morgan. Morgan Housel. Housel. eu comecei a ler no avião agora. Sério? E ele Top. começa fazendo Muito aquela bom. comparação do cara que era CEO de um hedge fund lá que tinha um salário gigantesco e que quebrou em 2008. E o faxineiro lá, né? E O o cara, faxineiro que guardou. o Ronald Reed, né? Sim. Que ele era mecânico e faxineiro. E quando o cara morreu, por que são esses 8 milhões de dólares aqui? Morreu Aí milionário. você ia ver as ações que ele tinha, era Walgreens, Bank of America, CVS, tipo, as ações que ele meio que ia nas empresas ali, né? Devia ir na farmácia, ia no supermercado, tinha conta no banco ali e ficou 70 anos comprando ação das empresas. Exato. Tem outro caso também de um funcionário da FedEx, que era um funcionário Eu já ouvi falar já. que comprou ação lá da FedEx, só ação da FedEx, a vida inteira, trabalhou na FedEx a vida inteira e se aposentou com 40 milhões de dólares. Imagina, o cara tinha mais patrimônio provavelmente que o CEO da empresa quando ele se Provavelmente. aposentou. Exatamente. Então, e o que eu achei legal, ele fala isso no comecinho do livro, né? O que eu achei legal é que ele fala assim, cara, isso só acontece em investimento. Tipo, nunca uma pessoa que não tem nenhuma formação vai conseguir construir uma ponte igual um engenheiro. Sim. Ou construir um prédio igual um engenheiro, um avião igual um engenheiro. Mas no investimento, o cara que não sabe quase nada comparado com alguém que é expert, pode ter resultados muito melhores. Cara, você falando desse livro da psicologia financeira, só avisando pro pessoal, acho que já foi uns 6 podcasts Fala dele. que a gente sempre acaba mencionando. Foram meus alunos que recomendaram até. Alguém Sério? mandou em um dos grupos lá e falou assim, cara, muito bom esse livro. Mano, Aí é umas muito 10 bom. pessoas falaram, muito bom, eu já entrei lá. Esse livro, ele traz, enfim, inúmeros aprendizados, tá ligado? Principalmente na questão relacionada ao que a gente falou no começo aqui de day trade, longo prazo, que é o que a gente prega, né, pro longo prazo. E tem uma parte lá, não acho que você não... Eu tô não bem no chegou. comecinho, eu tô tipo nas primeiras 30, 40 páginas. Tá, então eu vou dar um pequeno spoiler Pode, aí. pode. Mas eu vou falar Não, de um jeito eu por sou cima. os doidos que eu procuro spoiler de coisa. Eu não tenho esse problema dos spoilers. E tem uma parte que fala justamente na questão de ganância. É bem tratado esse assunto. E que tem uma passagem lá que fala que é o seguinte: existia ali um grande fundo de investimentos, né, lá nos Estados Unidos, que acabou quebrando. E quebrou justamente nessa questão de especulação, de day trade, e que foi na época que mais a Bolsa Americana cresceu. E aí tem uma frase do Warren Buffett, né, que foi colocado ali no livro, que diz o seguinte: existem pessoas que arriscam existem pessoas que arriscam tudo que tem para conquistar aquilo que não precisam. E acaba perdendo, enfim, toda aquela grana que colocou. Excelente essa frase. E, mano, isso remete muito o que a gente tá vendo hoje nesse crescimento, por exemplo, de novos CPFs na bolsa, né? Porque muita gente entra com a visão de especulação, de day trade, mesmo que a gente cansa de falar, ainda mais eu no meu Instagram, sobre dados, pesquisa da FGV relacionada a day trade, maioria perde. Só que na cabeça da pessoa fala, 99% perde, mas eu vou fazer parte do 1%. É sempre esse argumento. E aí eu falo, mano, é só ser um pouco mais racional e ter um pouco mais de paciência, tá ligado? Se com dados, estatística, é comprovado. E outra, quando a gente olha os maiores investidores por si só, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, foi longo prazo. Tá ligado? Foi ali, todo mês, investindo a grana que tem, aumentando aporte, reinvestindo os dividendos. Cara, um negócio que eu acho muito doido, assim, é porque o que eu acredito que aconteça, e ele fala um pouquinho sobre isso no começo do livro também, que às vezes a pessoa Que ninguém é maluco. ela não tem patrimônio nenhum, e às vezes, cara, a pessoa trabalha pra caralho, fica sei lá quantas horas no busão todo dia, e não sobra dinheiro pra nada. E aí ele até justifica isso com o número de gente que joga na loteria. Né? Então, assim, tem lá nos Estados Unidos, eles mostram que normalmente as pessoas que jogam na loteria, a maioria, são pessoas de renda menor. E muitas vezes aí a média lá é que as famílias gastam $500 por ano com jogo de loteria. Mas a maioria dessas famílias não tem $500 guardado para se precisar de alguma emergência. E aí, por que isso acontece? Porque a pessoa tá tão exausta que ela não quer esperar. Mesmo sabendo que, tipo, não é um investimento sábio você jogar na loteria. Mas você tá contando com aquele percentual pequeno de chance de te deixar muito rico. De você poder, sei lá, pagar um colégio melhor pro filho, pagar, né, trocar de casa, comprar um carro, fazer uma viagem, mudar de vida, né? É aquela esperança ali. E
E é isso, né? Isso que justifica esse tipo de comportamento normalmente. Mas um ponto que eu acho que é importante também é que o dinheiro, ele é importante, né? Ele é muito importante até ele deixar de ser importante. Porque chega numa hora que não é mais tanta prioridade assim. tipo, você lá nos Estados Unidos tem um estudo que eles mostram que o nível de felicidade das pessoas que ganham mais de $80 mil por ano de salário, que lá eles contam o salário anual, né? Uhum. Então, se a pessoa ganha mais de $80 mil de salário, ela não tem nenhum ganho de incremento de felicidade. Só que o cara que sai dos 1.000, ou dos 1.000 não, tipo dos $12 mil, né, que seria $1.000 por mês, para $100 mil por ano, ou $80 mil por ano, quando ele sai lá de um salário menor para um salário maior, é o maior ganho de felicidade aqui, porque aqui a pessoa vai ter mais tempo para passar com a família, para fazer uma Que viagem. causa a transformação mesmo na vida da pessoa. E o incremento lá na frente já não faz tanta diferença assim. Óbvio que sempre vai fazer em algum nível. Então, assim, eu acho que é importante também entender isso, que o maior ganho não tá lá sei lá, você até vê o pessoal que ganha na loteria, normalmente dá 2, 3 anos, tá Sim. todo mundo quebrado sem nada. Sim. Tem um estudo que mostra também que é uma péssima... É muito ruim ganhar na loteria, por quê? Porque a maioria da galera ganhou, perdeu todo o dinheiro e ainda despedaçou a família. Porque aí tem aquele parente que pede ajuda que, pô, aí a pessoa não quer dar, não quer compartilhar. Acaba com o seu networking, porque os amigos tudo vão pedir. E você ainda vai acabar com o dinheiro se você não souber lidar com aquilo dali. Então, assim, estatisticamente não é um bom negócio ganhar na loteria. Realmente você vê que o cara, às vezes tinha, sei lá, 1.000 mês, aí ele pega 200 milhões. Todo mundo vai querer o dinheiro dele, ou ele vai ter que sumir, viajar para ninguém sequestrar. A família vai querer pedir e, de fato, se você tem uma grana, às vezes você vai querer ajudar mesmo, e o cara perde tudo. É o cara que, em muitos casos, o cara compra casa para todo mundo, carro, aí no ano seguinte ninguém consegue pagar a luz, o condomínio, o IPTU. Esse ponto de ganhar na loteria, depois entrar em falência novamente... Teve um caso que foi até recente, foi nesses últimos dias, não é relacionado à loteria em si, mas um cara, né, que vendia picolé e tudo mais, ganhou R$70 mil em indenização da empresa. Uhum. E gastou tudo em um mês. Picolé. Isso. Em picolé, pô. E eu ainda confirmei isso, tá ligado? Não, mas ele ganhou R$70 mil numa indenização trabalhista e gastou tudo em 30 dias, tá ligado? E depois ele até deu uma entrevista, falou, pô, não me arrependo porque o que eu vivi nesses 30 dias foi o que eu nunca vivi na minha vida. Vou fazer uma É pergunta pra foda, vocês. não dá pra comparar. O que